Muito bom dia, senhoras e senhores. Estamos entrando aqui diretamente dos estúdios da Live TV Buíque. Hoje, né, gente, com as notícias da manhã de hoje, trazendo realmente notícias muito tristes para todos vocês que acompanham a Live TV Buíque. Vocês viram aí, com certeza, em todos os canais, em todos os sites, em todos os jornais, a agressão que a nossa democracia, a agressão que os poderes públicos, os órgãos públicos, o Supremo Tribunal Federal e também o prédio lá do Palácio do Planalto, como também a Câmara, né, do Senado Federal também foi atacado por bolsonaristas, por terroristas, que da qual a justiça já está sendo feita, que na verdade todo mundo que realmente acompanha o jornalista, o pessoal que está fazendo as coberturas, sabe que foi um atentado terrorista, isso é fato. Foi um atentado contra as nossas democracias, das pessoas, gente, que não aprenderam a perder, das pessoas que não aprenderam ainda o sentido da palavra democracia. A eleição foi limpa, a eleição foi justa, a eleição realmente aconteceu de uma forma natural e ordeira, da qual a própria justiça eleitoral, durante todo o processo eleitoral, fez um trabalho excepcional, da qual também vem aí esses terroristas, os bolsonaristas, tentando agora manchar a nossa democracia com esses ataques. Quando não só eu falo aqui terroristas, como também toda a grande imprensa fala a respeito disso. Porque na verdade, só ontem, gente, foi preso mais de 300 pessoas. Mais de 300 pessoas foram presas ontem lá nos atos que aconteceram antidemocráticos, ontem lá na Praça dos Três Poderes, na qual invadiram os prédios, quebraram órgãos públicos, da qual também, como eu citei aqui, vemos também algumas matérias falando sobre isso. Essas pessoas, elas têm que ser responsabilizadas pelos atos delas. Essas pessoas, elas têm que pagar pelo que fizeram. Essas pessoas, elas têm que realmente, na forma da lei, ser processadas e ainda pagar os prejuízos que foi danos públicos à nossa sociedade, danos públicos aos nossos patrimônios. Então essas pessoas, elas têm que ser realmente todas identificadas. As que foram presas, se elas não tiverem condição financeira de pagar, elas têm que prestar serviço para o Estado, para também ajudar a pagar os danos, que foi muitos, realmente uma praça de guerra. Mas como, gente, eu falei para vocês que vamos falar também sobre isso agora, que na mesma ocasião, só ontem, foi feito mais de 300 prisões. Foi presa mais de 300 pessoas ontem. Ontem, no ato do que aconteceu. E também, hoje, ainda ontem também, a parte da tarde, vocês acompanharam também, que o presidente Lula também decretou ali, né? Decretou intervenção federal dentro do governo do Distrito Federal, principalmente na segurança pública, da qual também se tem uma suspeita ali de que não fizeram o que era para ter sido feito, para impedir que aquelas pessoas chegassem até o Palácio do Planalto, chegassem até a Praça dos Três Poderes, né? E já no final da noite também, depois de muita gente presa, depois da intervenção, estava se trabalhando ali o ministro do governo Lula, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, estava se trabalhando também o interventor, e a partir daquele momento que foi decretada a intervenção, ele já estava trabalhando dentro da segurança pública, dentro da Secretaria de Segurança Pública lá do Distrito Federal, para manter a lei e a ordem, aumentou o policiamento, convocou todos os policiais que estavam de folga para voltar ativa. E ainda no final da noite também, né, o próprio governador no final da tarde também foi lá né, gente? E claro, foi lá pedir desculpas ao presidente Lula pelo que tinha acontecido, pedir desculpa ao presidente Lula pelos fatos que aconteceu lá no Planalto, sendo que ele tinha máquina na mão, poderia até ter feito alguma coisa, mas não se sabe. As investigações que vai saber se teve omissão ou não, no caso da segurança pública lá do Distrito Federal, da qual que não era para ter acontecido isso, que foi flagrado também alguns policiais também tirando foto, tirando selfies, da qual era para estar ali defendendo o patrimônio público, da qual eles são pagos para isso, e eles estavam tirando selfie, como a gente viu aí em muitos vídeos, inclusive até na própria Globo News, a gente acompanhou também. E ainda o próprio governador do Distrito Federal foi também ontem à tarde pedir desculpas, como eu acabei de citar, né? Mas ainda, continuando a história, no finalzão da noite de ontem,
no final da noite de ontem, o ministro Alexandre de Moraes afastou o governador do Distrito Federal durante 90 dias, que foi um ato ali, até, segundo o ministro Alexandre de Moraes, que ele continuando no cargo, poderia atrapalhar até nas investigações para saber a fundo o que aconteceu. De mediante tudo o que aconteceu, né, o presidente Lula também ainda visitou ontem lá o Palácio do Planalto, o que aconteceu, o quebra-quebra, depois de tudo pacificado. O presidente Lula também, que estava em Araraquara visitando lá o pessoal que estava sofrendo com a enchente, teve que voltar para Brasília, voltou a Brasília no finalzinho da tarde, fez aquela visita, né, para ver os danos que aconteceu. E mesmo assim, ainda hoje, continua despachando, né? Foi despachar lá no Palácio do Planalto, mostrando que os ataques terroristas à nossa democracia, na verdade, não funcionou. Na verdade, não foi o que vamos colocar assim, os golpistas queriam, né? Que realmente os poderes parassem de funcionar. O presidente Lula disse, não, eu vou continuar aqui, vamos continuar atendendo aqui, enquanto se faz uma perícia e também se faz uma varredura lá no Palácio do Planalto. Então, dentro de tudo que aconteceu, gente, já no final da noite, como eu citei para vocês, Flávio, o governador lá do Distrito Federal também, ele foi tirado do cargo por Alexandre de Moraes. E agora de manhã também, na mesma liminar, também Alexandre de Moraes decretou que todos os acampamentos bolsonaristas fossem desmontados em todos os estados do Brasil, não só em Brasília. Em Brasília foi dado o pontapé inicial, da qual agora de manhã foi montado um super aparato da Polícia Militar do Estado do Distrito Federal, da qual escoltou até o presente momento mais de 1.200 pessoas foram retiradas do acampamento e levados para a PF, para serem ouvidos, para saber se eles têm alguma ligação com os fatos que aconteceram ontem em Brasília. Foi ônibus e mais ônibus foram escoltados, o acampamento já está completamente vazio, né, está completamente vazio lá em Brasília, segundo as informações da grande imprensa que a gente sempre acompanha, e realmente está voltando sim à normalidade. Nesse exato momento, né, o presidente Lula hoje também está se reunindo com a ministra, né, do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, que ela é a presidente do Supremo Tribunal Federal, para ver quais as medidas que vão tomar, e da qual também, pessoal, muitas pessoas foram presas, mais de 300 pessoas ontem, hoje foi mais de 1.200 pessoas que foram escoltados, né, por a polícia militar, para essas pessoas serem ouvidas, e também os ônibus, gente, é muito importante a gente salientar isso, que os ônibus também, que foram, os ônibus que trouxeram essa rapaziada ali, que trouxeram os bolsonaristas de outras cidades, né? Todos os ônibus estão sendo identificados, foram apreendidos os ônibus, os motoristas estão sendo ouvidos, para que também sejam identificados os financiadores, as empresas que financiou, quem pagou a viagem, quem está bancando todo esse aparato para realmente juntar essas pessoas para lutar contra a democracia. Quando a gente fala lutar contra a democracia, realmente é uma situação muito complicada, mas, como eu disse, né, foi dado a ordem também de Alexandre de Moraes para desmontar todos os acampamentos bolsonaristas em frente aos quartéis militares de todo o nosso Brasil, né? A partir de hoje já foi passada essa ordem para todos os estados do Brasil. Vai ficar a cargo dos seus governadores, para também eles desmobilizarem, tirar aquelas pessoas ali de frente aos quartéis de todo o nosso país, que na verdade a vida tem que continuar, a normalidade tem que ser um país democrático, um país da qual teve eleições limpas, um país da qual quem perdeu, e quem ganhou tem que governar, tem que se acontecer isso. A justiça realmente tem que agir aí com mão de ferro. Parabenizar mais uma vez a rapaziada ali, as nossas instituições, porque são realmente muito fortes. Se reuniu hoje praticamente todos, né? Vai se reunir hoje também o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, vai se reunir também Rodrigo Pacheco, também que é o presidente lá do Senado, e vai se reunir também, já está se reunindo agora, o Lula também está se reunindo com o pessoal do Supremo Tribunal Federal para tomar caminhos
para não deixar, principalmente, uma minoria atrapalhar a nossa democracia e que o nosso país, que o nosso Estado, que todas as nossas funções voltem a funcionar normalmente perante tudo isso que aconteceu. Olha, pessoal, quando a gente fala em atentado terrorista, basta se ver também as imagens, gente, lá de dentro do Palácio do Planalto, onde foi atacado, onde foi invadido por bolsonaristas, por terroristas, que na verdade são, porque as pessoas que não aceitam uma eleição que foi legítima, uma eleição que foi legal, são taxadas como isso, né, pessoal? Então, falar para vocês, ficou realmente um rastro de destruição, um rastro de terror, e que a justiça já está tomando as devidas providências, e você pode ter certeza que daqui para frente você vai ver muito mais neguinho vai ser preso, muito mais pessoas vai ser responsabilizadas, porque eu tenho certeza que estão investigando aí quem são os financiadores, quem são as pessoas que estão aí realmente mandando e bancando todo esse jogo por trás de tudo. É isso, né, pessoal? Qualquer momento voltamos aqui ao vivo, diretamente dos estúdios da Live TV Buíque. Até daqui a pouco.